Imagine um império tão grande que o sol nascia em um território e se punha em outro, tudo sob a mesma autoridade. Estradas impecáveis, mensageiros que cruzavam milhares de quilômetros, leis relativamente justas para a época. O Império Persa não nasceu pela força bruta, nasceu pela inteligência, e é exatamente aí que começa a ferida. O mesmo sistema genial que o fez crescer passou a trabalhar contra ele. No início, expandir significava integrar. Cada novo território vinha acompanhado de adaptação, escuta e estratégia. Os persas entendiam que dominar não era esmagar, era organizar. Mas, com o tempo, o tamanho começou a criar uma sensação perigosa, a de que tudo estava sob controle. Quanto maior o mapa, maior a ilusão de poder absoluto. A distância, que antes era vencida com eficiência, virou um inimigo silencioso. Ordens levavam semanas para chegar. Respostas vinham tarde demais. Decisões eram tomadas longe da realidade local. Enquanto isso, problemas cresciam nas margens do império sem que o centro percebesse a gravidade. Governar deixou de ser presença e passou a ser apenas comando. Curiosamente, quanto mais terras o império acumulava, menos ele conseguia enxergar o que realmente importava. O rei estava no topo, cercado por luxo e protocolos, acreditando que relatórios representavam a realidade. Mas relatórios não mostram tensões culturais, não mostram ressentimento acumulado, não mostram quando a lealdade começa a virar apenas obediência por medo. Existe um detalhe pouco comentado. O Império Persa tinha um dos sistemas administrativos mais avançados da antiguidade, mas ele dependia de algo essencial: equilíbrio. Quando o crescimento passou a ser mais importante do que a qualidade da gestão, esse equilíbrio se rompeu. O império ficou grande demais para ser sentido, ouvido e ajustado. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre persas e começa a tocar o telespectador. Porque quantas vezes crescer parece sucesso, mas por dentro já existe desgaste. Quantas vezes expandir, assumir mais, conquistar mais, cria distância daquilo que realmente sustenta tudo. O Império Persa não começou a ruir quando perdeu batalhas. Ele começou a enfraquecer quando confundiu tamanho com força e controle com estabilidade. A queda não veio com um golpe. Veio com o silêncio dos problemas ignorados, com a lentidão das respostas e com a certeza ilusória de que nada poderia dar errado. O Império Persa era construído sobre algo raro para a antiguidade: confiança. O rei não governava tudo diretamente. Ele delegava. Os sátrapas, governadores locais, tinham autonomia para administrar regiões inteiras, cobrar impostos, manter a ordem e respeitar os costumes daquele povo. No início, isso era genial. Quem vivia longe do centro sentia que era governado por alguém que conhecia sua realidade. Mas toda autonomia carrega um risco silencioso. Quanto mais distante o rei estava, mais poder real esses governadores acumulavam. Aos poucos, alguns sátrapas passaram a agir como pequenos reis. Controlavam exércitos locais, manipulavam impostos e construíam lealdades pessoais. No papel, serviam ao império. Na prática, serviam a si mesmos. O centro começou a receber notícias filtradas. O que chegava ao palácio não era a verdade completa, era a versão conveniente. Problemas eram minimizados, revoltas eram escondidas, abusos eram justificados. E quando a confiança começa a falhar, o poder entra em paranoia. O rei já não sabia quem era leal e quem apenas fingia ser. Há registros de conflitos internos entre sátrapas, disputas por prestígio e acusações de traição que não tinham relação com inimigos externos. O império começou a gastar energia se vigiando por dentro. Ao invés de estratégia, surgiram suspeitas. Ao invés de inteligência, controle excessivo. Esse é um ponto crucial. Quando o poder deixa de ouvir, ele começa a desconfiar. E quando desconfia, tenta controlar mais.
Só que quanto mais controle, menos confiança. Um ciclo que se alimenta sozinho. O que antes era uma rede eficiente virou um sistema pesado, tenso e lento. Para os povos dominados, a mudança foi clara. Antes, o sátrapa era um mediador entre o império e a cultura local. Agora, muitos se tornaram exploradores. Impostos aumentaram, punições ficaram mais duras e o sentimento de pertencimento desapareceu. As pessoas obedeciam, mas já não acreditavam. E quando a base para de acreditar, o império continua em pé, mas vazio por dentro. Basta um empurrão externo para revelar aquilo que já estava quebrado. O Império Persa não perdeu a confiança de uma vez. Ele foi corroendo esse elo pouco a pouco, até que ninguém mais sabia quem realmente sustentava quem. No começo, viver sob o domínio persa não era sinônimo de perder identidade. Pelo contrário, os persas entendiam algo que poucos impérios compreenderam. Um povo não se governa apenas com armas, mas com respeito. Religiões eram preservadas, costumes mantidos, línguas locais continuavam sendo faladas. Era por isso que muitas cidades se rendiam sem lutar. Não porque eram fracas, mas porque enxergavam vantagem em fazer parte daquele sistema. Ciro, o Grande, tornou-se símbolo disso. Ele entrou na Babilônia sem destruir templos, libertou povos, permitiu que cada um cultuasse seus deuses. O império cresceu não apenas em território, mas em legitimidade. Ser persa não exigia deixar de ser quem se era. Só que essa lógica começou a se inverter com o tempo. Governar a diversidade exige sensibilidade constante, e o império passou a preferir a praticidade. Decisões padronizadas começaram a substituir o diálogo. O que antes era adaptação virou imposição sutil. Não era uma opressão explícita, era algo mais perigoso. A sensação de não ser mais visto. Algumas tradições locais passaram a ser tratadas como obstáculos administrativos. Certos privilégios religiosos foram revistos. Impostos começaram a ignorar realidades regionais. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis isoladamente, mas devastadoras quando acumuladas. O império continuava dizendo: respeitamos vocês, mas agia como se todos fossem iguais. A consequência foi silenciosa. As pessoas continuaram pagando impostos, continuaram obedecendo, mas deixaram de se sentir parte do todo. O vínculo emocional se rompeu antes do político. E quando isso acontece, a lealdade deixa de ser espontânea e passa a ser apenas obrigação. Há um detalhe revelador. Quando Alexandre, o Macedônio, começou sua campanha contra a Pérsia, muitas cidades não resistiram. Não porque amavam Alexandre, mas porque já não sentiam nada pelo Império Persa. A neutralidade virou traição passiva. Portas abertas, pouca resistência, alianças rápidas. O Império Persa não percebeu que havia perdido algo essencial: o sentimento de pertencimento. Um império pode sobreviver a crises econômicas, a derrotas militares, até a governantes fracos, mas dificilmente sobrevive quando seus povos não veem mais sentido em defendê-lo. A queda começa quando obedecer já não significa acreditar. O Império Persa, em seus momentos de glória, tinha algo raro: eficiência administrativa e respeito cultural andando lado a lado. Cada sátrapa cuidava de sua região quase como um mini-rei, mas sempre dentro de regras que mantinham o Império unido. Curiosamente, eles criaram um sistema de correios que atravessava desertos e montanhas, entregando mensagens em dias quando qualquer outro império demoraria semanas. Imagine só, centenas de quilômetros em um piscar de olhos para a época, tudo para manter controle e comunicação. Mas enquanto a estrutura impressionava por fora, fissuras se formavam por dentro. Alguns sátrapas começaram a acumular riqueza e exércitos pessoais. Havia regiões onde o rei era apenas uma sombra distante e decisões eram tomadas segundo interesses próprios.
É como se um funcionário começasse a governar sozinho a empresa que você construiu. A sensação de poder absoluto por fora, mas fragilidade silenciosa por dentro. E tem mais. A cultura persa valorizava a adaptação, mas pequenas mudanças internas começaram a corroer isso. Impostos padronizados, falta de atenção às tradições locais e a distância emocional entre governantes e governados. Isso explica por que, quando Alexandre chegou, muitas cidades se renderam sem lutar. Não porque temiam a Macedônia, mas porque o vínculo com o império já havia desaparecido. A lealdade havia se transformado em obrigação, e obrigação não resiste a nenhum conquistador determinado. Outra curiosidade: a elite persa, no auge do luxo, muitas vezes não conhecia a realidade do dia a dia do império. Enquanto o rei vivia cercado de riquezas, alguns territórios sofriam com escassez e revoltas discretas. E o mais impressionante, todos esses sinais estavam lá, mas eram interpretados como pequenas falhas administrativas. Ninguém percebeu que eram sintomas de algo maior. O que podemos aprender é que nenhum império cai apenas por inimigos externos. O que mata silenciosamente é a distância, a desconfiança e a perda de conexão com o próprio povo. O Império Persa começou a ruir não nos campos de batalha, mas nas sombras da burocracia, do orgulho e da desatenção interna. E se você quer descobrir como essas fissuras internas se transformaram em vulnerabilidades que Alexandre explorou para derrubar um dos maiores impérios da história, não perca o próximo vídeo. Enquanto isso, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essa, onde a estratégia e a inteligência do passado nos ensinam lições que ainda fazem sentido hoje.